Em Dia com a Notícia. Entrevista. Às segundas e quartas-feiras você confere o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para abordar temas ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos aí. Na segunda passada tivemos ausentes, né? Mas hoje estamos aí de novo. Exato. E quando o prefeito não vem na segunda, a gente sente muita falta, viu, prefeito? Ah, certo. Agora é o seguinte, nós vamos começar a entrevista de uma maneira diferente, até especial, eu diria, com uma participação que eu considero muito nobre, não é, do senhor Giovanni Ernesto Constantini, ele que é diretor executivo do consórcio Sul-SAMU, já que na última semana houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para falar sobre valores devidos ao SAMU, e o senhor Giovanni, ele participou, e nesse momento ele conversa conosco por telefone. Giovanni, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, Chico, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, bom dia, Rodrigo, nosso presidente. Bom dia, Giovanni. É sempre um prazer estarmos aí à disposição, estamos à disposição sempre da Rádio Vinícola. Giovanni, hoje o assunto eu considero da mais elevada importância porque diz respeito a toda a nossa saúde aqui das pessoas do sul de Minas. E eu queria que você começasse então relatando para os ouvintes da Rádio Vinícola sobre essa audiência pública lá na nossa casa, na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Sandro, foi convocada essa audiência pública, a pauta foi pedida pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, e eu tive a oportunidade de estar representando o nosso presidente Rodrigo, que estava em compromisso na cidade, na capital federal, e realmente com a presença de todos os consórcios de saúde que gerenciam o SAMUS em Minas Gerais, são 7 hoje, né? Representados pelos seus secretários executivos, ou alguns levaram o presidente, ou prefeitos representando o presidente, né? A dívida foi uma audiência onde foi debatido, teve a presença do senhor Nicodemos de Arimateia, que é subsecretário de regulação, representando o secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo, a Karina Taranto, que é superintendente de rede, e foi uma conversa muito proveitosa no sentido de se tentar aí resolver essa dívida que ressalto, né? Não é dessa administração, é da administração anterior, desses casos, desse governo anterior. O Rodrigo sabe muito bem como, não só como presidente do consórcio, mas como prefeito, isso foi amplamente debatido, falado, que fica quase 40 milhões de dívida deixada pelo governo Pimentel com os consórcios de saúde que gerenciam o SAMUS. Giovanni, melhorou alguma coisa com relação ao governo do estado com a entrada do governador Zema? O Rodrigo nós tivemos uma reunião no aquele fatídico dia do dia 25 de janeiro, nós estávamos na SES, quando aconteceu aquela tragédia que assolou Minas Gerais, o Brasil, que foi de Brumadinho. Foi a primeira conversa que a gente teve com o governo Zema, com a SES, com a Secretaria de Estado de Saúde, onde eles prontamente falaram que ia fazer uma previsão e ia cumprir com essa previsão. Então, diante disso, eles se comprometeram a pagar uma parcela estadual em dia, a partir de fevereiro, 100%, e estão cumprindo. E, consequentemente, também conseguiram pagar 0,75 deixado pela dívida pelo governo Pimentel. Então, a gente acredita que o governo tem diálogo, já tivemos outras reuniões, no dia 4 de setembro, eu e o Rodrigo e todos os consórcios estivemos presentes em uma outra reunião com o secretário de Estado de Saúde, com a presença do governador Zema, e eu acredito que no começo do ano, no máximo até abril, eles devem estar aí estrutando um cronograma de pagamento, assim como fizeram com os municípios, quando reteve, o governo Pimentel reteve um monte de verbas. Ressalto você que chegou no governo Pimentel a atrasar 7 parcelas estaduais, uma dívida de quase 9 milhões, e também a reter 2 parcelas federais, que foram pagas depois, mas a mesma coisa que fez com os municípios, de segurar dinheiro que não é dele, ele chegou a fazer com os consórcios também nesses casos, que foi o governo Pimentel. Prefeito Rodrigo Lopes, qual que é a sua posição sobre a situação de momento dessas dívidas? Sim, primeiramente eu quero ressaltar o trabalho realizado pelo SAMU, né, na pessoa do Giovanni. O Giovanni é o nosso prefeito lá, né, e ele que é o executivo administrador
do SAMU, né? E o nosso consórcio, apesar de toda a dificuldade, ele hoje é o mais bem gerido do estado de Minas Gerais, né? Nós temos hoje o repasse do SAMU por parte do estado é R$1 per capita por habitante. Nós temos consórcio aí que são R$2 per capita e está em situação muito pior que a nossa. Então, é fruto dessa boa gestão. Nos preocupa sim essa dívida que existe, né, hoje do Estado para com o consórcio, porque a gente tem que ir racionando as nossas despesas, né? Tivemos que parcelar o INSS justamente para não faltar dinheiro para pagar o funcionário. Então a gente teve que tomar algumas medidas de contenção, mas que depois vão ter que ser pagas. Então a gente está acreditando no pagamento por parte do governo do estado para que a gente possa viabilizar. Mas como o Giovanni falou, o diálogo tem sido bem mais fácil. A gente tem tido bem mais respeito por parte do governo e apesar de todas as dificuldades, hoje principalmente o governo do estado reconhece que o nosso consórcio é o mais bem gerido do estado. Então isso é um motivo de muito orgulho para nós. Giovanni, você tem esperança de que o problema seja resolvido de repente nos próximos meses ou você acredita que a resolução do problema se estenderá pelos próximos anos? Hoje a dívida com o Cisul era em torno de 6,5 milhões. Certo? Na verdade, liquidado do contrato de consórcio público é 5 milhões, mas tem R$1,5 milhão que foi outro descaso do governo, o Rodrigo sabe disso, que do nada, quando essa diretoria assumiu, não vou dizer que é coincidência, quando o Rodrigo assumiu a presidência em 2017, descontam R$47 mil do valor do contrato do programa. Eu tive com a Karina lá após a audiência pública, esses 47 mil, teve uma grande notícia que parece que estão vendo um jeito de começar a pagar, voltar a pagar de imediato esse desconto que totalmente irregular que foi feito pelo governo anterior. E também de se sanar essa diferença de R$1,5 milhão. Mas eu acredito, como o Rodrigo disse, o diálogo está sendo feito e os Nicodemus, no final da audiência, disse que a intenção deles é ter uma resposta até no máximo abril, como eu falei, ou de parcelamento, ou, quem sabe, vamos aí acreditar do pagamento integral dessa dívida que foi deixada pelo governo anterior. Sandro, se parcelar e tiver essa previsão, já vai nos ajudar e muito. Como o Rodrigo disse, na própria audiência, fomos citados que a gestão do Sul de Minas hoje é modelo. Rodrigo falou muito bem aí que tem consórcio que recebe mais de R$2 per capita e o Cisul R$1,01. Então a gente está, como os prefeitos, estamos fazendo aí, de certa forma, tirando leite de pedra, né, Sandro? E para fazer com que os municípios e o consórcio seja gerido de forma responsável, transparente e principalmente com responsabilidade. É verdade, tirando leite de pedra, né, Rodrigo? Com certeza, Sandro. É uma luta, né? Eu falo que nós fomos escolhidos para atravessar a enchente, mas nós estamos quase atravessando, né? E quem vier depois vai ter aí um espaço maior e uma condição maior de trabalho, né? Mas se não tivéssemos tido aí essa gestão e esse trabalho, a situação poderia ter ido água abaixo, poderia ter se perdido tudo que se fez até hoje no SAMU, e a gente, graças a Deus, conseguiu, né? Estamos terminando, como eu falo, de atravessar o rio e as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Giovanni, eu quero agradecer sua participação aqui no Quadro em Dia com a notícia, parabenizar você pelo trabalho, né? Como destacou o prefeito Rodrigo Lopes, o prefeito do Cisul-SAMU aqui do sul de Minas, e até uma próxima oportunidade. Sandro, eu que agradeço, estou sempre à disposição da Rádio Vinícola, mas quero aqui ressaltar, agradecer as palavras do nosso presidente Rodrigo Lopes, mas ninguém constrói nada sozinho, né? Temos uma equipe hoje coesa, uma equipe que tem administrado com responsabilidade, como eu disse, o dinheiro público, independente de ser R$1 de real ou R$1 milhão, ele é dinheiro público, ele tem que ser respeitado. E tem a participação, sim, do Rodrigo como presidente do Conselho Diretor, dos 12 prefeitos do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, que o presidente é o Dr. Maurício Leme, da cidade de Ouro Fino. Existe essa participação de todos os conselhos interessados, todas as assembleias. Hoje, só para você ter ideia, de primeira da Assembleia nossa, a presença é em torno de 60, habla, assim, 80 prefeitos, mas hoje, desde que o Rodrigo assumiu, essa nova diretoria assumiu, nenhuma Assembleia nossa contou com menos de
nacional. Nos orgulha, nos envaidece, mas só que nos motiva ainda mais a trabalhar para salvar vidas do povo sul-mineiro. Muito obrigado a você, obrigado ao Rodrigo, e estou à disposição sempre. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Um abraço e boa semana. Bom, o senhor Giovanni Ernesto Constantini, diretor executivo do consórcio Sisu-SAMU, participou conosco desta entrevista, não é? Nesse pedaço da entrevista onde nós conversamos e tratamos a questão de uma audiência pública realizada na última semana em Belo Horizonte para abordar dívidas aí dos governos estadual e federal ao Sisu-SAMU aqui do sul de Minas. Rodrigo, vamos falar de Andradas agora, mas... Vamos sim, Sandro. Nesse momento acontece ali um trabalho junto aos distritos da Gramínea e do Campestrinho? É isso no que se refere à água desses locais ou é só da Gramínea? Isso. Na verdade, a Gramínea, a gente realizou um trabalho lá de recuperação da estação de tratamento de água, né? Que é um local que foi abandonado já há um bom tempo, né? Aí acredito que há mais de 10 anos que não funciona. Tentou-se lá um poço artesiano, que não é suficiente para abastecer o bairro, só o poço artesiano. E aí a gente buscou a alternativa, né, de reativar a estação de tratamento de água. O Gilvan, que é o nosso responsável, é uma pessoa muito dedicada. Então finalizou-se, né, nesse fim de semana. O que acontece? A água de lá é boa, mas chega o dia que chove, desce a enxurrada, desce a água suja e suja a água, né? Aí mistura com a água do poço artesiano, que é limpa, e acaba a pessoa recebendo água suja em casa. Então a ideia agora é, com o funcionamento da estação de tratamento de água, resolver esse problema, né? A expectativa é que essa água ela seja terceirizada agora com a empresa que deve assumir após a licitação, mas pelo menos de imediato esse atendimento já ser resolvido, né, de uma vez por todas. E no Campestrinho a gente perfurou um poço artesiano, tínhamos licitado a bomba e estamos na fase agora de instalação da bomba lá. No óleo o poço artesiano foi instalado e o pessoal já está utilizando a água do poço. Em São José da Cachoeira, a gente precisa aumentar a capacidade de reservação da água lá. E eu tive aí essa semana a notícia do deputado Mauro Tramonte, que destinou para a gente uma caixa d'água de 20 mil litros, que a gente vai estar colocando em São José da Cachoeira para melhorar a reservação de água. Então isso também vai... Nossa, uma excelente notícia. Com certeza, muito bom. O deputado Mauro Tramonte, através do assessor dele de posto, que é o Demilton Vacarelli, fez contato, até eu estava em Brasília na semana passada, e nós já cadastramos e a caixa acredito que deva ser entregue em breve. Vamos até entrar depois, né, quem sabe amanhã, em contato com o Mauro Tramonte, lembrando que ele é de Poços de Caldas. Com certeza. Amigo de todos nós aí, uma pessoa humilde, né? Sim, o deputado mais votado da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E um cara aí muito bacana, que não tem nada de troca, nada, né? Tá ajudando Andradas de bom grado e aí pela consideração que tem com o nosso município. Rodrigo, talvez alguém poderia se perguntar por que essas ações, por exemplo, na Gramínea e até no Campestrinho, não é? Isso até demonstra que não existe favoritismo para eu vir de lá e eu privilegio lá. Mas alguém poderia se perguntar por que essas ações não foram tomadas antes? O que é? Ô Sandro, na verdade foram tentadas inúmeras possibilidades, né? No caso da Gramínea, o poço artesiano, e tentar fazer com a água do poço, fazendo racionamento, porque tem uso, né, excessivo de água por algumas pessoas, com vazamento, com piscina e tal. Então a gente tentou de todas as maneiras, né? E até porque tinha-se o conceito da dificuldade de estar fazendo a operação da estação de tratamento de água, né? Que não consegue isso e aquilo. E o que foi bacana na Gramínea é que o Gilvan, que assumiu lá o serviço de manutenção, ele falou, não, vamos dar um jeito. E aí o Ney, né, se envolveu, a Cassinha se envolveu nisso, o Estivanin se envolveu, né, nesse processo. Então foi feito um trabalho aí em conjunto de toda a equipe. Não, nós vamos tentar e vamos conseguir e vamos pôr para funcionar. Então houve, né, esse envolvimento, essa boa vontade, né, para que a gente conseguisse caminhar com isso. Então, Sandro, muitas vezes na administração existe a resistência de um servidor lá da ponta, muitas vezes, né, não funciona, não dá certo e tal. Então, quando existe, né, uma união e um consenso de todos, a gente consegue obter esse resultado. Agora, na última semana, você esteve em Brasília? Isso, na verdade foi uma semana bem intensa, eu estive fora a semana toda. Na segunda eu estive em Belo Horizonte, eu fui para lá convocado pelo presidente da AMM, que teve um seminário regional promovido pelo o deputado Aécio Neves, que ele está como relator da proposta de emenda constitucional que visa tirar
a atribuição do recurso passar pela Caixa para chegar no município, para o recurso começar a vir direto para os municípios. Então, o deputado decidiu fazer uma audiência pública em Minas Gerais, o presidente da MM, o Gilvan, chamou, né, o maior número de prefeitos possível para mostrar, né, a nossa condição. E a gente teve lá cerca de 200 prefeitos na Assembleia Legislativa na segunda-feira. Do sul de Minas, quantos aproximadamente? Do sul de Minas, a gente teve aí mais de 30 prefeitos muito lá presentes. Bom, hein? Né, bastante Puxa gente. Vida. E assim, ficou muito claro, né, para o deputado, e estava ali também o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, o Bilac, né, como secretário de governo, representando o governo do estado, e mais alguns deputados federais. E aí isso ficou muito claro, né, para o Aécio qual que era a posição, e a gente espera que ele transcreva isso no relatório, né, e possa estar recuperando isso. O que acontece? Eu tinha sido selecionado para fazer uma capacitação em Brasília. Top Manager é um encontro, né, promovido para lideranças políticas, empresariais, justamente para discutir as estratégias e alternativas de gestão. Quem fez a abertura do evento, a palestra magna, foi o Alexandre Garcia, que é aí conhecido, né, comentarista político da Globo e tal, foi muito bom. E a gente participou, né, durante os 2 dias com palestras importantes, enriquecedoras, né, trabalhando no sentido, né, de como fazer uma gestão mais eficiente, né, da maneira de agir. E nesses intervalos eu consegui, juntamente com a Silvaninha, né, que é assessora do deputado Bilac, fazer uma visita ao Ministério da Cidadania, onde está a Secretaria Especial de Esportes, pleiteando o pagamento da quadra do Campestrim, que ainda não houve pagamento por parte do governo federal, e a gente está muito preocupado. De lá nós fomos para a Secretaria de Governo, lá no Palácio do Planalto, que por sinal, Sandra, agora a gente consegue entrar no Palácio do Planalto, qualquer cidadão consegue se identificar e ir lá, que era uma coisa que nos governos petistas você só ia apadrinhado por alguém, porque você não conseguia chegar com o teu documento e ter acesso. Hoje qualquer cidadão consegue. Fiquei muito feliz. Conhecemos o Raimundo, que é um mineiro de Montes Claros, que está lá num cargo estratégico, ficou de nos ajudar, né, bastante lá. E a gente, né, teve a possibilidade de ter esses contatos lá em Brasília e tá, né, construindo também novos caminhos para o nosso município lá. À noite, né, o deputado Fabiano Tolentino, que é quem está na vaga do deputado Bilac, como suplente, ele me convidou, né, para a gente sair, para jantar, e coincidentemente eu conheci a deputada Tabata Amaral, né, de São Paulo, que é uma referência principalmente nas questões de educação. Tive a oportunidade de falar de Andradas, né, e a gente vai estreitar um contato, quem sabe trazendo ela aqui para dar uma palestra. Ela já tinha ouvido falar de Andradas ou não? Ela não, mas a assessora, hoje a chefe de gabinete dela sim, né? E aí eu falo, ela, né, tem uma história de vida muito bonita, saiu da periferia, né, estudou em Harvard e chegou a ser uma deputada hoje com uma votação expressiva. Mostrou que apesar de estar no PDT tem posicionamento próprio e por isso hoje está sendo, né, até tratado com possibilidade de expulsão do partido. E eu, né, falei um pouquinho da minha história, como se deu a minha eleição, e ela se identificou muito com isso. Falou, nossa, mas que bacana, né? E aí eu ainda falei que foi bacana que lá em 2012, quando a gente foi eleito prefeito de Andradas, e tem uma pessoa aqui em Andradas que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Paulinho Jordani, o Paulinho Jordani falou assim, o Brasil vai mudar, porque a mudança começou por Andradas, e o Brasil vai mudar, isso em 2012, né? Isso prova o que aconteceu ano passado, que o Paulinho estava certo, né? A gente está nesse processo de mudança aí, que faz vítimas, mas que, né, no decorrer aí de 90% são acertos. Então, dentro da mudança, você quebra algum móvel, né, você estraga alguma coisa, mas no final você vai para um lugar melhor, né? E eu fiquei feliz com a oportunidade de estar conhecendo a deputada Tabata, que por sinal é uma pessoa muito simples, né, e que tem aí, também estava na mesa com a gente, o filho do Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco, o João, que é, né, também deputado. Então são, né, momentos importantes, um momento informal, mas que foi bacana. E também, Santo, depois eu retornei para São Roque na quarta-feira e lá eu fiz uma capacitação do 4º módulo da Escola de Prefeitos, da Fundação Konrad Adenauer, né, da oficina municipal. E a gente teve uma qualificação, sobretudo nas questões de licitação, né, e da relação com o setor civil, né, das entidades e tal. Então foi uma capacitação de 3 dias que estiveram lá o João Luiz, a Vivian e eu essa semana. Encerramos na terça-feira. E é um projeto bacana, né? Eu já fui inclusive convidado
para uma palestra em São Paulo, onde estive dia 16 de setembro, falando sobre a questão da gestão pública na escola, onde estava lá Neto de Franco Montoro, né, pessoas importantes, e o presidente, né, o Zé Mário Brasiliense, ele está com um projeto de abrir novos campos da escola de prefeitos, a princípio seria em Alagoas, e ele me convidou para poder no futuro estar auxiliando aí nesse processo de capacitação de gestores públicos, né, e é uma fundação alemã, né, e a gente espera poder estar contribuindo para melhorar a gestão municipal aí de outros municípios. Você citou aí todos esses detalhes da passagem por São Roque. Eu lembrei, né, que essa semana acontece a feira de empreendedorismo aqui em Andradas, nas escolas Floriza e Dagmar Lobo, e então quer dizer, quando se vai buscar em outros lugares inúmeras informações, vários tipos de conhecimentos, na prática a coisa se reverte. Sim, com certeza. Só fazendo uma questão, Sandro, o São Roque que nós trouxemos Educação Empreendedora é São Roque de Minas, e eu fui para São Roque, São Paulo, mas são dois São Roques, né? Achei que era uma coisa só. Não, mas eles estão com uma relação muito próxima com o Andrade. Até o brinco que eu falo, São Roque de Minas, São Roque Paulista, né? Outro dia eu falei assim, mas é São Roque Paulista, não é só São Roque? Foi, não, é só para diferenciar, né? Que um é de Minas, outro é de São Paulo, mas os dois estão nos trazendo experiência em educação fabulosa, né? São Roque de Minas aqui, essa questão da educação empreendedora, isso vai mudar o conceito de educação de Andradas. Daqui 10, 15 anos, a gente vai ver esses nossos alunos aí no mercado de trabalho como empreendedores, como pessoas que vão contribuir, e vai ser uma geração fabulosa para o futuro do nosso município. E assim, Sandro, eu, né, quero até concluir aqui falando sobre esse assunto, que eu acredito muito na educação, né, que a educação foi o que transformou a minha vida, né, que me deu a possibilidade de ter uma faculdade, de me especializar, de estar aqui hoje como prefeito do município de Andradas, e a educação pode mudar a vida das pessoas. É o maior programa social junto ao emprego que pode existir, né? E a gente vai continuar assim lutando por acesso a uma educação de qualidade das nossas crianças e jovens. Tá, e fazer só um comentário também antes de ir para o próximo assunto, que é mais polêmico, viu, Rodrigo? Quando você cita o Paulinho Giordani, essa questão de Andradas na vanguarda mesmo do restante do país, eu me lembro, né, acho que foi em 2012, por volta desse ano, e posso estar enganado, mas eu acho até que foi com o vereador Guto Liparini. Se não foi com ele, eu estou enganado, depois amanhã eu posso corrigir, mas começou-se em Andradas a cortar diária de vereador que viaja, começou-se aqui a não pagar por sessões extraordinárias que antes eram pagas. Então, os próprios andradenses aqui, salvo engano, quem iniciou esse processo foi o Guto. Se eu estiver enganado, a gente não gosta de cometer injustiça, mas é bacana isso, né? Esse controle tem sido feito, né? Essa questão das sessões extraordinárias já antecede até a nossa gestão, né? Que já não se pagava sessões extraordinárias. Quando o Guto assumiu a Câmara, houve de fato mais uma questão, né, isso pessoal dele de estar fazendo. A Câmara, ela devolve, tradicionalmente, desde 2012, ela devolve um valor considerável no final do ano de economia, que ela poderia gastar esse dinheiro todo, né, mas ela devolve isso desde o Hamilton, Guto, Márcio, né, a Leninha. Então há essa devolução, né. Esse ano a Câmara deve devolver mais de R$1 milhão para o município. Então ajuda isso a pagar demais, né? ajuda demais na gestão. Eu creio que em momentos, né, de uma economia melhor, poderia-se até pensar na Câmara ter uma sede própria, construir. Eu acho que isso é justo, é legítimo e vai acontecer em algum momento, mas eu tenho que ressaltar esse perfil dos vereadores que trabalharam comigo até aqui, estou no 7º ano, né, e todos foram muito conscientes da importância dessa parceria entre Câmara e Prefeitura. Rodrigo, na última semana, quando você esteve em Brasília, esse assunto já começa a estar superado, mas é bom o prefeito se manifestar, não é? Menina de 10 anos recebe a picadilha de escorpião, acontece toda a situação que a cidade aí já está cansou de ouvir a respeito do assunto. Sua opinião? Ô Sandro, eu penso o seguinte, que a gente precisa muito do carinho e da dedicação de todos os profissionais que estão atuando ali dentro do setor, né, que há essa necessidade, né, talvez eu não sei se essa mãe na hora não entendeu, né, não foi explicado da maneira adequada, talvez o erro possa ter sido de comunicação na hora do atendimento. Então, a gente sabe que essa mãe está na luta e na busca aí do melhor
para a filha, e eu faria o mesmo como pai. O médico ensina a sua conduta, né? Ele também tem as atribuições e tem a faculdade que ele fez, e a gente precisa ter, né, essa questão da comunicação. Isso é muito importante. Eu acho que dentro desse contexto nós não podemos nos furtar disso, e eu quero ressaltar isso, Sandro, que às vezes por uma falha na comunicação que começou lá da mãe, a gente chegou a uma situação polêmica, né, que acabou expondo muita gente, mas eu também quero deixar aqui o meu reconhecimento à Rosângela, ao Jornal Andradas Hoje. Eu acho que isso foi um fato, mas a gente tem que reconhecer todo o trabalho que o jornal presta para o município, que a rádio presta, que a TV presta, os veículos de comunicação de uma maneira geral do município têm esse compromisso, né? E são questões que a gente precisa resolver com diálogo, né? E chegar a um consenso. É muito difícil gerir um hospital, né? Nós estamos na intervenção aí há quase 1 ano e meio, e se não tivesse tido essa intervenção, Sandro, o hospital teria fechado as portas, e se não tiver essa sensibilidade no futuro, vai fechar as portas em algum momento. Então a gente precisa de forças para ajudar, né, a gerir da melhor maneira possível, a punir sim se houver erro, a tomar medidas, né, todas as vezes que for preciso, mas principalmente nós não podemos enfraquecer a figura da instituição Santa Casa de Andradas. Ela é maior do que qualquer médico, ela é maior do que qualquer profissional, ela é maior do que qualquer prefeito. É uma instituição que salva vidas, né, que cuida de pessoas, que tem muitos acertos e que tem alguns erros, e esses erros não são admissíveis. A gente precisa procurar corrigir, porém, eventualmente acontece porque nós estamos lidando com enfermeiros, com médicos, com todos os profissionais que são humanos, né? E lamentavelmente quando você erra numa questão humana, e não estou dizendo que houve um erro, até porque há, né, um consenso aí que houve uma conduta adequada, e quem sou eu para julgar uma conduta médica como não sendo profissional da área, mas quando há qualquer, eu diria que até uma falha de comunicação, acontece talvez uma polêmica que acaba enfraquecendo a figura da instituição. Então nós precisamos rever sim muita coisa, né, enquanto instituição, e a gente pede que a população continue confiando na Santa Casa, que é o hospital que nós temos, e eu vou falar que fora daqui a situação muitas vezes é muito pior, e que se nosso hospital fechar, o nosso cidadão vai ser muito pior atendido fora de Andradas. Não vai fechar não. Rodrigo, último assunto. Pesquisa divulgada pela Prefeitura na última semana avalia positivamente a gestão, né? Os andradenses avaliaram, de acordo com essa pesquisa, de maneira positiva. O que você pode falar sobre isso? Bom, Sandro, a gente tem que deixar claro que a pesquisa, né, a gente recebe ela com uma alegria de ver, né, o reconhecimento na avaliação dos serviços públicos, mas consciente, com humildade, para saber que esse é o retrato desse momento, né, da gestão. As pessoas, eles, né, a maioria, se conscientizaram daquilo tudo que a gente passou até aqui, e a gente espera poder, né, daqui em diante, ter mais realizações. Falta 1 ano e pouco para terminar a gestão, mas o cenário é muito melhor do que aquilo que a gente já viveu até hoje. Então eu deixo aqui minha gratidão, né, às pessoas que apontaram ali, principalmente as que apontaram que precisa melhorar, porque é a partir daí que a gente vai conseguindo construir novas realizações. Lá em 2015, a população falava assim, o grande problema nosso é a segurança pública, 48% elegia como uma prioridade absoluta. Hoje isso caiu para 28%, o que está mais em evidência? Diminui o crime, mudam-se as prioridades. Com certeza, hoje a prioridade é o asfalto, né? Que muitas vezes a população, na leitura que a gente está vendo, ele não quer apenas o tapa-buraco, mas ele quer o recapeamento asfáltico, que a gente ficou impedido de fazer, né, dada a dificuldade financeira que nós fizemos. Nós fazíamos tapa-buraco, mas é possível que a gente vá conseguir agora, né, com esse recurso da cessão onerosa, com a possibilidade de um outorga aí na concessão do serviço de água e esgoto, ter mais dinheiro para infraestrutura. E isso vai repercutir o quê? Em asfalto, em obras, em ações que vão melhorar aí o dia a dia do cidadão. Mas, né, o momento importante, Sandro, de fazer essa análise. E, logicamente, né, eu não sou unanimidade, graças a Deus, né, não sou unanimidade, mas ter uma gestão no 7º ano com 62% de avaliação positiva, isso nos deixa muito honrados, né, e muito felizes de estar conseguindo retribuir a confiança da população andradense. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no quadro Em Dia
com a Notícia e boa semana para você. Sandro, muito obrigado a todos que nos acompanham. Em especial, hoje eu quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os servidores públicos, que hoje é o dia, né, do servidor público, dia 28 de outubro. A gente vai ter aí o dia 1º, né, na sexta-feira, que a gente vai dar como ponto facultativo, né, para estar aí como homenagem ao servidor público. Ao invés de hoje, nós optamos pela sexta, e a gente deixa a nossa gratidão, né? Que fala-se muito e muitas vezes do servidor público, Sandro, mas trabalhando esses 7 anos, a gente vê quanta dedicação que tem, sabe? E os ruins são a minoria. A grande maioria são pessoas comprometidas, que são apaixonadas ali pela função e que fazem o melhor para a cidade, e que muitas vezes por causa de muitos outros são injustiçados. Então eu deixo aqui minha gratidão. Se a nossa gestão conseguiu até aqui os resultados que teve, foi graças aos servidores que trabalharam com a gente e se dedicaram aí muitas vezes em fim de semana, à noite, de madrugada, fazendo o melhor pela nossa cidade. Você ouviu Em Dia com a Notícia.